Horóscopo para o dia 6 de outubro de 2021. Áries ou Carneiro. Será uma quarta-feira para repensar suas ideias. Isso porque é natural, de vez em quando, desejarmos retornar ao passado por vermos que algo não saiu da maneira que desejávamos até o presente. Pegando um contexto bíblico, seria como os israelitas que reclamavam no deserto por não ter chegado ainda à terra prometida, querendo voltar ao Egito, não importa o que tenham sofrido no passado. Claro que tudo isso segundo as Escrituras, com base no judaísmo, não sendo possível saber se as condições eram realmente ruins ou se o problema era apenas por questões religiosas, nublando a realidade. Afinal, em muitas oportunidades o que é agradável e o que é ruim é bastante relativo, da mesma forma que uma roda de samba é uma tortura para um metaleiro, que consideraria estar no paraíso se estivesse num evento com músicas de sua preferência. Semelhante à situação do Antigo Testamento, muitas vezes sentimos vontade de parar no meio do caminho e voltar ao atraso, pois ao menos se possuía alguma coisa, mesmo que de maneira insatisfatória. A questão é que, por mais tentador que seja, tais pensamentos apenas acabam com qualquer possibilidade de que sua iniciativa de se libertar para conseguir algo melhor vá por água abaixo, e recobrar o ânimo, em vez de deixar-se dissipar, é o que vai aumentar a possibilidade de sucesso. Às vezes, acreditamos que, ao simplesmente retornarmos, tudo será como antes, o que não é bem verdade. Fica mais fácil de entender utilizando valores, quando o vendedor percebe a escassez do recurso, coloca o preço nas alturas, da mesma maneira que, se recusamos alguma proposta em determinado momento, se ela é requisitada no futuro e quem a ofertou percebe que não há outras opções viáveis além daquela, vai oferecer em condições bastante piores que outrora. Isso fica bastante claro em oportunidades de trabalho, principalmente quando você se desliga dele, sendo o salário e outras condições oferecidas bem menores que anteriormente, pois não há saída, ou seja, é aceitar aquilo ou nada, sendo o oposto da parábola do filho pródigo. Por mais que seja desanimador tentar seguir o próprio caminho e não enxergar ainda o destino que se propôs a chegar, cabe a nós manter a confiança e continuar a trilhar. Uma coisa é certa, que você saiu de um inferno em busca do paraíso, e desejar voltar ao primeiro apenas vai te deixar mais longe de desfrutar do melhor. Talvez o paraíso que busca esteja a apenas algumas horas de caminhada do ponto em que sentir vontade de desistir, valendo a pena a perseverança em vez de jogar todos os seus esforços no lixo. Touro. Poderá haver um conflito nesta quarta-feira entre o desejo em ir atrás do que faz seu coração cantar e o colocar em prática. Contudo, será questão de perceber que de nada adianta apenas desejar se nada é feito para trazer a concretização. Por exemplo, um artista qualquer, ou mesmo um profissional de qualquer área, até nós mesmos, nas situações mais corriqueiras, pensamos o que queremos, recebemos inspirações, mas elas apenas se tornam reais quando agimos para concretizar. A poesia de um poeta, a imagem de um quadro ou mesmo o pão com ovo que fazemos nasce primeiro em nossa mente. No caso da pintura, dá até para dizer que ela, se foi fruto de observação, nasceu do externo, mas foi graças à inspiração que tivemos que decidimos observar e reproduzir na tela, senão, ela continuaria em branco. Verifique se você está colocando a mão na massa ou apenas esperando que as coisas aconteçam.
Quanto mais esperar que as ocorrências do externo tragam o que deseja para você, mais estará a prolongar o caminho para a concretização. Gêmeos. Sua quarta-feira será um daqueles típicos dias para tomar cuidado onde vai colocar seu foco. É certo que, em muitas oportunidades, entramos em situações desavisadamente, e desejamos a todo custo sair delas. A questão é que, colocando o foco no problema, na maioria das vezes, acabamos por nos afundar mais nele, como movimentos frenéticos numa areia movediça. Nós sempre estamos onde nossa mente está e vamos para onde ela aponta. Por exemplo, se estiver tentando ler algum conteúdo num local repleto de ruídos, se o foco for no barulho, principalmente reclamando, podem até fazer silêncio, mas até um pernilongo do outro lado do ambiente em que está vai tirar sua concentração. Por outro lado, se seu foco estiver na leitura do conteúdo, vai chegar um momento em que estará tão concentrado que poderá estar num ambiente ensurdecedor, com vários berrando ao seu lado, dentre outros barulhos, mas é como se nada houvesse ao seu redor. Em muitas ocasiões, queremos as coisas certas, mas os meios utilizados não são os mais adequados. Porém, basta uma simples realocação de foco para fazer uma grande diferença. Câncer ou caranguejo. É fácil nos arrependermos de decisões tomadas no passado, mas isso não deve ser motivo para travarmos nossa vida devido a algo que consideramos um erro. Precisamos aprender que, se optamos por um caminho que não deu certo, é porque provavelmente ele era o melhor naquele momento, e embora acreditemos na linearidade, nada nos garante de que, caso selecionasse a outra alternativa, teria resultados melhores. Até podemos ter essa impressão baseado no que aconteceu com outros que seguiram aquele caminho, mas há inúmeros fatores que fogem à nossa ciência, e mais importante, ao nosso controle, onde imprevistos poderiam ocorrer, resultando em algo bem pior que a situação atual. Portanto, nesta quarta-feira, procure não se culpar pelo que houve, pois certamente deu o seu melhor, fazendo o que era possível. Apenas lembrando que isso não é sinal verde para fazer tudo de qualquer maneira, sendo completamente irresponsável, mas que saiba agir com mais leveza frente às situações que encarou com seriedade, mas que não resultaram como gostaria. Sabendo relaxar um pouco o julgamento sobre si, poderá ser capaz de perceber diversas bênçãos e caminhos excelentes que poderá trilhar, fazendo tudo o que passou valer a pena. Leão. Olhar as coisas com realismo nos dá uma excelente vantagem em relação ao que podemos fazer para superar. Porém, de vez em quando, surge o inconveniente dele vir com o pessimismo, e por conta disso, não somos capazes de encarar as situações com a lucidez necessária, o que nos faz cair derrotados. Por isso, nesta quarta-feira, não deixe-se abalar, seja lá com o que for. Reconheça a importância, mas se mantenha com a cabeça erguida, e que se tais situações chegaram até você, é porque possui condições de enfrentar e superar. Quanto mais nossa mente está serena, mais condições temos para encontrar soluções e dar a volta por cima. Por outro lado, se deixar entrar em parafusos, talvez venha a transformar os problemas maiores do que de fato são. Virgem. Se manter informado é desejável, pois isso facilita bastante nossa forma de ação, e onde precisamos agir. A questão é que será necessário não ser apenas um devorador delas nesta quarta-feira, mas saber se a digeriu com qualidade. Às vezes, queremos saber de tudo,
mas de maneira tão corrida, que não compreendemos o que de fato querem dizer, e assim adquirimos uma compreensão completamente equivocada. Por outro lado, ler novamente, e com mais calma, poderá fazer não apenas com que entenda da maneira correta o que se quis passar intencionalmente, mas também perceber certas situações que estão implícitas, de modo que possa agir de maneira que te proporcione maior tranquilidade, seja no mesmo dia ou em longo prazo. Libra ou Balança. Inspirações poderão chegar para você nesta quarta-feira, e embora possam parecer uma boa, é possível que elas solicitem coragem de sua parte. Algumas até poderão requerer apenas um pouco, já em outras, acreditar que precisa de muita. Se for o caso, não se intimide em utilizar reforço espiritual para colocar em prática. Afinal, quando colocamos vontade, agindo com o coração, é natural que tudo comece a se desdobrar em nosso favor, enquanto ir com timidez não permite que as movimentações de energia não sejam suficientes para fazer o que desejamos fluir. Escorpião. Haverá a tendência de que sua confiança esteja lá no alto, te dando solidez em questão de segurança nesta quarta-feira. O lado positivo disso é que, baseado em sua intuição, que já é bastante forte, será capaz de identificar situações em que, embora na forma pareça difícil, consiga sentir que, se insistir, vai dar certo. Às vezes, aquilo que parece impossível, é só dar uma forçadinha, com perseverança, que vai. Sagitário. A intuição, embora seja uma ferramenta interna bastante boa e desejada na espiritualidade, é uma faca de dois gumes. Ela não é boa nem ruim, dependendo apenas de saber utilizar, e como utilizar, assim como uma faca, um veículo motorizado e diversas outras coisas. Por exemplo, há pessoas que conseguem pressentir que certas coisas estão para acontecer, e entram em desespero, enquanto outras, com tal mensagem sutil, mantêm a serenidade para encontrar meios de superar ou mesmo utilizar a situação ao favor delas. E esse é o alerta para sua quarta-feira, caso o que chegar por meio de sua intuição seja algo que julgue não ser tão positivo. Entrar em parafusos de nada vai te ajudar. Pelo contrário, procure fazer de tudo para elevar seu padrão vibracional, pois isso te dará as condições para enxergar sinais que venham a te beneficiar. Aliás, se sua intuição trazer a você coisas positivas, também servirá para guiar seus passos de maneira que possa aproveitar ao máximo. Capricórnio. Enxergar excelentes oportunidades nos momentos adequados será uma especialidade sua nesta quarta-feira. Embora isso seja algo maravilhoso, deverá tomar cuidado para não acreditar que isso vai acontecer a toda hora, e que quando olhar novamente, as condições serão melhores. A questão é que, se chegar a você num determinado momento algo que já está bom, se comparado ao normal, significa que aquele é o momento, evitando deixar para depois. Se lembre que você não é o único no mundo, e se você não abraçar o que te for ofertado, outros poderão se aproveitar em seu lugar, ou se algo estava subvalorizado por algum motivo, ser revisado e reconhecido o verdadeiro valor daquilo, vindo a conseguir algo de maneira custosa. Às vezes, reclamamos que a vida é injusta conosco. Porém, em diversas situações, nós que criamos tais injustiças por não aproveitarmos as chances quando elas nos aparecem. Aquário. Haverá possibilidade de que venha a se entregar a fantasias nesta quarta-feira. Não que elas sejam ruins,
mas algumas podem ser bastante prejudiciais, resultando em alguns machucados desnecessários. Será questão de, em vez de agir impulsivamente, de modo a saciar tais desejos, utilize a qualidade questionadora de seu signo para verificar o que é possível e o que é apenas utopia. Talvez nem seja completa utopia, mas que há vários níveis até chegar onde deseja. No entanto, para que seja possível vir a se tornar realidade, terá que passar por cada etapa, não havendo atalhos para tal finalidade, e tentar cortar caminho poderá ser desastroso. Afinal, não é possível colocar um teto num lugar aberto, para proteger da chuva e do sol, se não houver uma estrutura que segure. Peixes. Sua quarta-feira poderá ser um daqueles dias em que poderá se incomodar com determinadas tarefas que sabe que precisa fazer, mas que não são agradáveis. Porém, é questão de se lembrar que, quanto mais demorar para fazer, mais elas vão durar, e quanto mais acreditar que são insuportáveis, mais peso vai colocar sobre elas. Basta recuperar em sua memória coisas que faz com má vontade e reclamando, parecendo durar uma eternidade até o término, mesmo que a duração seja apenas de alguns minutos ou segundos, enquanto aquelas que faz com alegria, pode até levar horas, mas parece que se passaram apenas minutos. Quanto mais rápido e de boa vontade fizer o que precisa ser feito, mais rápido vai concluir, aproveitando toda a leveza que seu dia terá a oferecer. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.